Graça e paz, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez falando com vocês. Vamos meditar na palavra de Daniel, agora no capítulo 2. Nós vamos ver um panorama dos versículos 24 ao 49, mas a gente não vai ver versículo por versículo, porque aí não seria uma mensagem diária como a gente está acostumado em curto tempo, seria um estudo aí bem mais aprofundado e bem mais longo. Então a gente vai ver o panorama aqui, mas a gente não vai adentrar versículo por versículo, mas eu prometo que você vai entender esse final do capítulo de Daniel, mesmo que em poucas palavras. Hoje nós vamos ler especificamente os versículos 31 a 35 do capítulo 2 de Daniel. Daniel 2, do 31 ao 35. Eu espero você pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus junto comigo. Vamos para a versão revista e atualizada, de preferência essa, mas se você tiver outra, não tem problema nenhum. Eu vou ler na revista atualizada. Ok? Daniel 2, versículos 31 a 35. Vamos finalmente ver agora aqui o sonho que foi revelado a Daniel, que ele vai dizer a Nabucodonosor o sonho e a interpretação, coisa que os outros magos não conseguiram fazer. Versículo 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em pares de ferro, e em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha. E eis no estio, e o vento levou, e delas não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Parece difícil, né, gente? E é mesmo. A gente vai tentar aqui entender essa passagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Esteja conosco nessa noite. Mais uma vez, me usa para expor aos irmãos, para estudarmos aqui juntos a tua palavra e que possamos entender as tuas verdades, entender da forma correta através da iluminação do teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. A cada dia misericórdia. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, finalmente, Daniel, ele chega a partir do versículo 24 aqui para Arioque e diz, olha, eu agora tenho o sonho e vou dizer ao rei o sonho e a interpretação. E é interessante que Daniel, quando ele chega para Nabucodonosor, ele não vai se exaltar. Ele não vai dizer assim, olha, ninguém conseguiu revelar, mas eu consigo revelar. Ele não vai exaltar ele vai exaltar o Deus que revela o sonho. Veja o versículo 27 desse capítulo 2. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei existe, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Essa é a hora dele se exibir, né? Ninguém conseguiu, mas eu consigo. Veja o versículo 28. Ele não vai fazer isso. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Nem eu posso revelar. Olha como Daniel mostra a sua incapacidade em revelar o sonho e a interpretação daquele sonho. Mas há um Deus, e é o Deus que Daniel crê, que revela mistério. Olha a oportunidade que Daniel tem numa esfera pública para um rei pagão de passar o testemunho de Cristo e testemunhar de Deus. É isso que Daniel vai falar. E Daniel vai falar do sonho.
né? Não vamos nos aprofundar um pouco do sonho aqui, porque o sonho é um pouco complicado, certo? Eu tenho uma estátua grande, certo? De cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro simboliza Nabucodonosor e todo o esplendor do reino da Babilônia, certo? Ombros e peito de prata, ventre de bronze, feito a gente leu, mas para baixo, ferro e barro. Nos pés eu tenho metade ferro, metade barro. O seu pé era composto, o pé dessa estátua, né, era composto de ferro e barro. E essa estátua representa a união de reinos que são distintos, mas unidos eles formam o mesmo propósito, que é uma grande oposição a Deus. Essa estátua, nós vamos ver em outros capítulos de Daniel, que elas simbolizam 4 reinos específicos: Babilônia, o Império Medo-Persa, Grécia e Roma. Grandes impérios da antiguidade que vão se opor a Deus e ao Evangelho de Cristo. E é interessante que nós também lemos que vem uma pedra, né? Surge uma pedra aqui, certo? Versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ela foi cortada, ela chegou uma pedra cortada sem auxílio de ninguém. Simplesmente ela se cortou aqui, certo? Ela saiu e ela atingiu os pés de ferro e de barro que se esmiuçou aqui, e quando quebrou o pé, toda a estátua, composta por esses 4 reinos, veio a ruir, certo? Por quê? Porque o barro e o ferro, que estão no pé da estátua, barro e ferro não se fundem. Então, quando a pedra bateu, o barro e o ferro não estavam juntos ali, porque não se fundem, para criar uma força. O pé frágil fez com que toda essa estátua viesse a ruir, né? E Cristo mesmo, em muitas passagens, quando a gente chega lá em Salmo 118, 22, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, né? Então veja, Cristo é a pedra que vai ruir esses reinos, que vai ruir qualquer reino que se encontre de oposição a Deus e ao Evangelho de Cristo. Ele é essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, porque ele não veio através de nenhuma obra humana e por causa de nenhum mérito humano. Ele veio porque ele se entrega voluntariamente, porque o Pai quis que ele viesse e para salvar a sua igreja. Ele veio o quê? Cortada sem auxílio de mãos. E é interessante, irmãos, o mais interessante aqui é que Daniel conta esse sonho a Nabucodonosor, e ele revela esse sonho, dizendo, olha, isso aqui, versículo 44, acompanhe comigo. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um rei que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de irmãos, e ela esmiuçou, versículo 45, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo? É o sonho e fiel à sua interpretação. Olha, o Messias vai vir, Nabucodonosor, e ele vai derrubar o seu reino, ele vai derrubar o reino da Grécia, da Roma e o Medo-Persa, qualquer reino que se levantar contra o Filho de Deus, essa pedra que é o Filho de Deus, vai esmagar esse reino, inclusive o seu. É isso que Daniel está dizendo ao rei. Olha que ousadia! Será que Daniel ele não podia omitir essa parte? Dizer assim, poxa, vai vir uma pedra aí, essa pedra vai esmagar, mas isso é simbolismo, Nabucodonosor, certo? Interpretei o sonho. Não. Ele faz questão de ressaltar aqui que o reino de Nabucodonosor e mais 3 reinos junto com eles seriam destruídos por fazerem oposição a Deus. E quem iria destruir esse reino seria a pedra cortada sem auxílio de mãos. O Filho de Deus, Jesus. Ele não esconde. Ele não esconde. Então, a mesma ousadia, por isso que a gente diz que Daniel, ele é um tipo de Cristo.
Certo? Por quê? Porque a mesma ousadia aqui que Daniel tem para falar do evangelho é a ousadia que Jesus tem, por exemplo, para falar com os fariseus que ele é o filho de Deus, de se apresentar que ele é o filho de Deus. Daniel estava fazendo o que nós devemos fazer quando falamos do evangelho, mostrar o tamanho da loucura em pensar contra Cristo, em se levantar contra Deus. Daniel destacou os magos e descartou, perdão, os magos e exaltou a Deus. Jesus descartou os fariseus e falsos profetas e veio com a revelação verdadeira, o descortinar verdadeiro. Será que Daniel não podia ser aqui um relativista, né? Daniel não foi um relativista. Ele não foi neutro. Ele não omitiu aqui parte do sonho, parte dessa revelação. Ele é um tipo de Cristo, porque ele traz aqui o descortinar do que estava cortinado. Ele veio com a interpretação e ele foi aqui ofensivo e defendeu a verdade. Ele foi ousado, essa é a melhor palavra. Ele foi ousado e defendeu a verdade. É interessante porque você chega para um naturalista e você diz assim: você acredita que o homem veio do nada? Ele diz assim: sim. Você acredita que o homem vai para o nada? Ele diz sim. Ele diz assim: você acredita que o homem deve ter dignidade? Ele diz claro. Por que o homem tem que ter dignidade? Se ele veio do nada e ele vai para o nada. Não, mas o homem tem que respeitar a lei, ele tem que ter a dignidade. Por quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito se ele veio e vai para o nada? Como é vazio, como é imperfeito, como é pífio você crer numa teoria como essa e ainda defender dignidade. Por que defender dignidade? Qual é a lógica de defender dignidade diante disso? Nada disso. Nenhuma teoria humana é comparado ao poder e à sabedoria da revelação de Deus. Da revelação de Deus. E Daniel, é claro, eu não tenho capacidade de revelar isso para você. Ninguém tem, na verdade. Mas eu creio num Deus que revela mistérios. Um Deus que envia seu Filho para descortinar o que está descortinado. Irmãos, às vezes o nosso evangelho não vai resultar em vidas para Deus. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, ele se inclina aqui no versículo 46. Ele até diz no versículo 47 assim, ó: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Mas a partir do versículo 48, ele começa a engrandecer Daniel. É quando você vai pregar o evangelho, e aí você fala de Deus, do amor de Deus, da obra de Cristo, da misericórdia de Cristo, morrendo na cruz do Calvário e depois ressuscitando triunfante, e quando ele foi assunto aos céus, e a pessoa olha para você: rapaz, você é maravilhoso, você é um homem de Deus, você fala muito bem, você tem aquela presença, não é? Aí você olha assim: poxa, a pessoa não entendeu nada do que eu disse, né? Eu estou falando de Cristo aqui, ela começa a me elogiar. Foi exatamente isso que Nabucodonosor fez. Ele fez isso com Daniel no capítulo 2 e ele fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3, quando eles foram livrados da fornalha de fogo, que inclusive é o nosso próximo assunto. Ele começa a exaltar os homens, por mais que ele reconheça assim: poxa, Deus é um Deus maravilhoso, mas você prega muito bem, você é uma pessoa que... Ele começa a exaltar. Versículo 48, ele engrandeceu Daniel e lhe deu grandes presentes, pois ele, como governador de toda a província babilônica, ele vai engrandecer Daniel. Por quê? Porque Nabucodonosor não tinha se convertido, não foi convertido aqui. Ele não foi alcançado aqui. E olha, Daniel falou do testemunho de Cristo, Daniel pregou aqui, revelou aqui o que estava cortinado, o que estava aqui escondido, mas ele não alcançou Nabucodonosor. Ele não alcançou. Digamos assim, a consequência aqui não foi alcançar a vida do rei. Não foi. E é interessante porque isso a gente pode aplicar para a vida da gente. A sua motivação e a minha não está em ganhar almas. Eu tenho um pouquinho aversão a essa expressão, ganhar almas. Como é que eu ganho algo para Deus se tudo é de Deus? Né? Seja para honra ou para desonra. Mas a verdade é que tudo é de Deus. Eu não tenho poder de ganhar nada para Ele.
Essa é a ideia. Ou seja, irmãos, ele quer que você descanse numa ousadia temerosa. O que Daniel teve aqui foi uma ousadia temerosa. Ele disse que ia interpretar, mas imediatamente ele corre para Deus. E ele diz a Nabucodonosor: Deus é que revelou, porque ele é um Deus que revela mistérios. E ele vai dizer o sonho detalhadamente, incluindo a ruína do Império Babilônico, sem omitir aqui ou camuflar o Evangelho de Cristo. Foi assim que Daniel ele passou o testemunho de Cristo. Ou seja, tenha essa ousadia. Não importa se as pessoas vão crer ou não, pregue o evangelho. Não significa que todo mundo vai crer. Não significa que você vai ser liberto da perseguição. Daniel vai ter inúmeras passagens aqui que ainda vai ser perseguido. Mas o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A palavra, ela vai ser fiel. E essa palavra, ela vai ser sonora. Porque Deus quer que nós sejamos testemunha. E Ele vai expor eu e você muitas vezes diante dos homens. E muitas vezes a situação não vai ser favorável. Mas o que nós temos que ser é boca de Deus. E que privilégio é nós sermos boca de Deus. Que privilégio eu falar para você aqui, meu irmão. Que privilégio você ouvir e poder compartilhar esse vídeo com alguém. Poder compartilhar o culto que a gente faz ao vivo com alguém. Poder compartilhar qualquer mensagem diária, qualquer PG. Que privilégio ser boca de Deus. Que privilégio. Que nós possamos desfrutar disso. O nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa série de estudos, nós te agradecemos pelo capítulo 2 que nós estudamos aqui. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que revela mistérios. E nenhuma de nossas obras boas é mérito nosso. Daniel entendeu isso. Daniel foi um tipo de Cristo quando ele descortinou o que estava encoberto aqui. Ele foi a tua boca. E que nós, igual a Daniel aqui, e segundo a um exemplo muito maior, que é o exemplo de Cristo e o testemunho de Cristo, possamos passar esse testemunho como boca de Deus na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares que o Senhor nos dê a rica oportunidade de pregarmos a Bíblia e a palavra de Deus. Que privilégio vivermos nesse século, estarmos nesse momento e pregarmos a tua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima vez que vamos nos encontrar aqui. Amém.